alegretense que está levando serviço para todo o estado do Rio Grande do Sul e gerando emprego aqui em nossa região. Temos inúmeros serviços prestados à nossa comunidade, gerando emprego e renda e principalmente exportando mão de obra qualificada no nosso Alegrete. Também temos a parceria da Autopeça Cidade Alta, do nosso amigo Bugio, que tem tanto para veículos leves como os veículos pesados. Também uma empresa alegretense que está aí no ramo há bastante tempo, e quem se mantém no ramo é porque realmente tem credibilidade. Temos a SEAC Gestão, do nosso amigo Vitorino e Ruth, que também estão nessa parceria conosco desde o início, e a gente tem a grata satisfação de tê-los, que trabalham nessa parte de gestão no meio rural, prestando assessoria, e também na parte de saúde, clínicas e todo esse assessoramento especial que eles estão prestando. E também temos o posto do Arco, do nosso amigo Rubens, lá na entrada da cidade, o posto do Arco, que tem gasolina charrua, tem uma loja de conveniência ali, e nós temos que dar todo o apoio a esses alegretenses que estão conosco. Já estamos aqui com 191 pessoas ao vivo. Agradecemos a audiência de todos e essa parceria que nós temos há bastante tempo aí no programa. Daqui um pouquinho vai estar conosco aqui o vereador Jaime, também presidente do Republicanos aqui em Alegrete, para a gente debater esses acontecimentos aí dessa semana que tem chocado e muito todos patriotas, os brasileiros que ainda acreditam no Estado Democrático de Direito e que ainda acreditam que há uma luz no fim do túnel. Mas isso tudo é uma tática para a gente esmorecer, e como nós somos brasileiros natos e crentes que somos, isso não cabe a nós retroceder ou desistir do nosso país. Então vamos entrar aqui antes na pauta que a gente vem debatendo já há bastante tempo, referente aqui ao nosso município e o Carnaval de Alegrete, que teve uma reunião na Câmara de Vereadores ontem. Essa reunião que foi solicitada, capitaneada pelo vereador Anilton, e que teve lá a presença do Ministério Público, da Cercal, das escolas de samba, do prefeito em exercício e também de alguns vereadores, entre eles o João Monteiro e a Fuca, eu acho, a Firmina Fuca, que lá estava. Ali se ouviu bastantes coisas, o Ministério Público, obviamente, se manifestou de forma bastante sucinta, como deve de ser, dizendo exclusivamente de que o Ministério Público não é contra o Carnaval, mas uma vez provocado, ele deveria fazer a vistoria, contratar as perícias, enfim, e oferecer essa ação para que ficasse esclarecido o que de fato vem acontecendo lá. E, obviamente, que o processo vai continuar, palavras do promotor, mas isso não impede que o carnaval pudesse acontecer. As escolas de samba manifestaram também a sua insatisfação com a situação, porque, no fim, assumiram uma responsabilidade que não era sua. Que fique bem claro, quem deve construir obra pública é o Poder Executivo. Nenhum outro ente pode assumir essa função. E a nossa Constituição já diz que obra pública deve ser precedido de licitação. Então, a Cercal, que é uma entidade recreativa e carnavalesca, acabou assumindo uma responsabilidade de construir os camarotes num espaço público e, no fim, tudo que começa mal termina mal.
E, obviamente, que agora o Ministério Público, além de já ter condenado as estruturas que não há qualquer possibilidade de aproveitamento, agora vai ver o que houve de ilegalidade em todo o processo. Para minha surpresa, o prefeito em exercício assumiu em público que houve a burla ao processo licitatório, porque ele disse que a Sercal é testemunha, que eles tinham a intenção de fazer uma licitação, mas que não havia tempo hábil para isso, e aí optaram pela melhor forma de transferir a responsabilidade para a Sercal. Até de forma precária, talvez pudesse se compreender se houvesse tramitado pela Câmara uma cessão de uso do espaço que lá tinha para a Sercal por determinado X de tempo, para que houvesse alguma resquício de legalidade em todo o processo, mas isso de veras não foi feito. Essa reunião a gente lamenta porque houve uma omissão, no meu ponto de vista, do Poder Executivo, porque, olha, um dia antes de começar o carnaval em Alegrete, vai se fazer uma reunião para ver se tem ou não tem carnaval em Alegrete. E agora, no afã de todo bom carnavalesco de participar do carnaval, a gente viu o depoimento das pessoas que querem muito o carnaval. Então, eles têm medo de voltar o carnaval a morrer em Alegrete e não ter mais carnaval se não houver esse ano. E aí acabaram falando, talvez em maio, as datas previstas para o carnaval. A gente sabe que o mês passado foi em abril e já foi um frio que o pessoal passou na avenida, agora imagina em maio. Mas nós, vencedores que somos, eu me criei em meio ao carnaval, minha mãe e meu pai sempre trabalharam com o carnaval. Eu conheço muitas pessoas, costureiras, enfim, pessoas que trabalham e conseguem tirar uma renda baseada no carnaval. O comércio da cidade se movimenta, enfim. Mas eu sou defensor de que o carnaval tem que ser na época do carnaval. O clima do carnaval é outro. Nós fazer carnaval fora da época seria como se a gente estivesse competindo com o Rio de Janeiro, com São Paulo, com Porto Alegre, com as grandes capitais. E isso não é fato. O nosso carnaval é feito para a nossa aldeia, para o nosso pessoal aqui. Então, eu particularmente defendo isso e a gente tem que ter um mínimo de planejamento. Porque se imagina assim, tu tem 4 anos de governo, o que tu pensa para o carnaval? Lá no início de governo, tu senta junto com as entidades carnavalescas e vai planejar os 4 anos de carnaval. Agora, todo ano, na véspera do carnaval, conversar se sai ou não sai carnaval. Como é que as escolas vão se organizar na incerteza sempre se terá carnaval? Aí vem a prefeitura, nós vamos prestar todo o apoio e solidariedade aos carnavalescos. Mas, por favor, era responsabilidade da prefeitura a obra, agora joga para o Polo da Sercal a responsabilidade. Quem é que estava liberando os pagamentos? Quem é que controlava as medições da obra? Quem é que deveria ter feito a licitação? Então, pelo menos nas gestões do Zé Rubens Pilar que eu trabalhei, era assim. A prefeitura entrava com a infraestrutura, com o som, e as escolas de samba pegavam a arrecadação para subsidiar as despesas que tem com o carnaval. Agora não, a prefeitura só quer botar o logo. Vamos botar o logo lá no Prefeitura Municipal de Alegrete. O que a prefeitura fez? Nada. Então, gente, quero deixar bem claro, nós não somos contra o carnaval. Agora nós somos contra amadorismo. E aí tenho que ouvir o que eu ouvi do presidente, do prefeito em exercício, que pelo menos chegue um projeto técnico, um projeto profissional que a prefeitura tem condições de dar apoio. Sim, agora que do fato acontecido, que exigir projeto técnico, que exigir questão profissional. Por que ele não fez o projeto da arquibancada se é um órgão público, é uma obra pública, que, como todos disseram, vai servir para todos os outros eventos do município? Aliás, obra essa que a mesma turma que lá estava
fez e virou uma pista de eventos de caminhada, que foi a mesma turma que está comandando a Cercal, que pegou aquele projeto, levou na época o prefeito Erasmo, para que fosse construída a pista de eventos. Agora não serve mais. Aí tem que ir para outra. Ô, gente, é assim que se faz evento? Isso é amadorismo puro. Mas vou fazer o seguinte, ontem mesmo, pessoas, lideranças antigas do Carnaval, dizendo que a gestão da Cercal está toda errada. E ainda citou o saudoso amigo, meu amigo, que era o Nacico, que quando ele foi presidente da Cercal, ele sequer nos ensaios da escola de samba, ele ia para se tornar imparcial. As ações das escolas de samba tem um grupo de presidentes das escolas tem que fiscalizar a Cercal, e agora está tudo misturado. O presidente de uma escola de samba é presidente da Cercal, que o vice-presidente é presidente da outra escola de samba, que administra a sua escola, que assina o cheque e assina o recibo. Aí agora estão falando de carnaval, mas sequer a prestação de contas está feita. Quem é que vai receber recurso para fazer o carnaval, se não foi aprovada a prestação de contas da Cercal? E agora ontem, pelo que a gente ouve, é o seguinte: olha, desejo muita sorte para vocês aí, a Cercal, sabe? Essa obra é toda responsabilidade de vocês. Eu não tenho nada que ver com isso. Nós botamos 1.100.000 no Carnaval de Alegrete e foi maravilhoso. As pessoas estavam lá, nem viram que tinha uma obra em ruína. Aí é fácil jogar a responsabilidade para todo mundo. Aí até eu quero ser prefeito. Aí não tem responsabilidade nenhuma, não tem nada a ver com as escolas. Então, para a gente encerrar esse assunto, quero deixar bem claro: nós somos defensores que haja carnaval. Gostando ou não gostando, é uma festa popular e o povo tem direito de que ter carnaval. A prefeitura tem sua responsabilidade em promover o evento ou terceirizar para que uma empresa realize o evento. As escolas de samba têm que se virarem, correr atrás, angariar recursos para montar sua escola na rua. A prefeitura não tem que dar dinheiro, a prefeitura vai ceder o espaço, vai botar o som, a infraestrutura, eles vão poder angariar bilheteria, vai ter que prestar conta, porque na verdade eles estão pegando o recurso no espaço público e fazer tudo de forma organizada. Isso é ser contra? Bom, se isso é ser contra o carnaval, então eu sou contra o carnaval. Até porque, como eu digo, eu como filho de comerciante, é bom que o carnaval tenha movimento comércio. Agora, nós ficar exportando incompetência aí para ouvir, inclusive, o que eu ouvi, de que os jurados que vieram de fora, que tiveram despesa para chegar aqui e receber o calote, aí nós vamos exportar, trazer gente de fora para sair falar mal da Alegrete. Então, ou a gente leva isso a sério, ou a gente pega e, bom, vamos deixar. Eu sou a favor de ser durante o carnaval, porque o povo consegue participar efetivamente, porque é feriado, porque é muito fácil. Eu quero fora de época. Eu posso chegar, chego de manhã em casa, ligo o ar-condicionado, vai ter que ser no quente, vai estar louco de frio, e aí eu me deito e durmo o dia inteiro. E quem faz o carnaval mesmo, quem vai para a avenida, que desfila, que carrega a bandeira, esse tem que trabalhar no outro dia de manhã cedo. Porque é fora de época, não é feriado. Então, eu continuo dizendo, vamos devolver o carnaval de Alegrete a quem realmente ama o carnaval, e não para quem gosta de usar o carnaval politicamente, para quem gosta de ir lá e dizer, contabilizar votos, e aí depois todos vão para as urnas, em vez de se preocupar efetivamente com quem precisa do carnaval. Porque quem precisa do carnaval é as classes menos favorecidas de Alegrete, que amam famílias e famílias que passam pela avenida, que tiram dinheiro, esses de fato tiram dinheiro do bolso. Às vezes levam meses pagando 50 pila e pagam, porque quem dá calote é quem tem condições de pagar. Então, vamos seguir em frente. Queria convidar
o amigo Jaime, vereador, para vir à bancada junto conosco. Agora nós temos uma última pauta do município, que nós recebemos a ligação de ouvinte hoje, questionando, e o vereador Jaime primeiro vai cumprimentar o nosso público. Estamos com 196 pessoas ao vivo aqui conosco. E aí depois a gente aborda o assunto. Jaime, que é, além de vereador dos Republicanos, é presidente do Republicanos aqui em Alegrete, um conservador raiz e defensor de nossas pautas na Câmara. Boa noite, vereador. Muito boa noite, amigo Alexandre, muito boa noite, telespectadores do Crônicas do Alegrete. Projeto esse, Alexandre, que eu quero primeiramente te parabenizar aí, muito bem falado pela cidade, tem bastante alcance e eu tenho a certeza que é muito produtivo, né? De acordo com as pautas que são colocadas nesse programa. Então, nós estamos aqui para compartilhar ideias e trocar ideias também, né, e debater alguns assuntos a nível do nosso município e também a nível federal, né, porque nós, como somos de direita conservadora, essas pautas elas precisam serem levadas à nossa comunidade, ser levado às pessoas para que eles saibam o que vem acontecendo a nível de todas as regiões, tanto municipal quanto estadual e também no federal. Vereador, a gente encaminhou até, acredito que o ouvinte me falou que encaminhou ao senhor essa pauta. Ele nos trouxe uma preocupação com relação ao cercamento eletrônico que tem. Na verdade, não seria nem com cercamento eletrônico, né? Mas sim, segundo ele é um técnico do ramo, né? Ele acredita que essas câmeras serão utilizadas para controle de velocidade, uma espécie de uma lombada eletrônica nas vias. E ele citou um exemplo, por exemplo, no caso ali do Parque Lauro Dornelles, que tem aquela avenida ali que sai do Stock Center ali, que segundo ele relata ali seria 30 km por hora. Então a preocupação dele é que de repente os, os, os usuários do trânsito, os motoristas, enfim, que vão passar por ali, excedendo a velocidade ali de 37 km por hora, já passariam a serem multados. Eu confesso que eu não conheço muito essa questão, mas, de fato, se isso pode ocorrer, eu acho que tem que ser melhor debatido isso, deve haver placa de sinalização, enfim, para que as pessoas saibam que ali está sendo fiscalizado, né? Não pode, a gente vê mesmo nas rodovias, tem que ter a placa, pardal, enfim, tem que haver uma sinalização para que se possa saber. Aí ele pediu para que nós abordássemos aqui essa questão do programa, só que ficou muito em cima para a gente buscar as informações, né? Para a gente também aqui não faltar com a verdade para o nosso ouvinte. Mas, quando o deputado Sanderson esteve aí, ele é operário de segurança pública, eu estava falando com ele a respeito desses cercamentos eletrônicos, ele me disse que, na verdade, hoje parece que tem 2 municípios no Brasil que têm o cercamento eletrônico, aquele produzido lá em Israel, nesse país, que é algo de ponta, que eles têm condições de, inclusive, pelo olho da pessoa, descobrir se é foragido, que é algo fantástico. Sim. Que, com certeza, pelos valores que ele me falou, não deve ser o que nós temos aqui. E que também faz controle de velocidade, que vê a questão da placa, se tem infração de trânsito, se está com PVA, enfim, todo esse serviço é feito por esse que é o top, que ele falou que são só, parece que 2 ou 3 municípios no Brasil que tem. Mas, pelo que o ouvinte nos falou, ele havia conversado com o senhor para fazer esse encaminhamento, né? Para que a prefeitura preste essas informações, é isso? Exatamente. Ele entrou em contato comigo hoje pela manhã e, inclusive, já colocamos na agenda para marcar uma reunião para conversar com o secretário, né, Segurança Pública do município, para que a gente possa buscar essas informações. Realmente passei lá e eu vi, eu estive no dia da inauguração da CIOSP, né?
E realmente é algo bom para a comunidade, vai dar uma sensação de segurança, mas nesse ponto aí a gente precisa ficar muito atento, né? Porque como são esses redutor de velocidade eletrônico, eles precisam sim ser bem sinalizado e muito bem também levado à comunidade, levado às pessoas para que elas não venham a ser pegas de surpresa, levando multas, porque hoje andar 30 por hora, né? Hoje nós temos até que no perímetro urbano tu anda 40 por hora, né? Na velocidade ali, então 30 já está bem, já está abaixo da velocidade permitida. Mas a gente vai averiguar isso aí, nós vamos buscar e, inclusive, vou usar a tribuna para trazer essa informação à nossa comunidade, né? Porque a gente está ali exatamente para isso. Nós recebemos essa demanda e, com isso, nós vamos buscar esse conhecimento junto ao secretário para trazer à nossa comunidade. É importante, até porque ele falou uma coisa que chama atenção, né? 45 quilômetros por hora pode ter a suspensão da carteira, né? Aí tu imagina um descuido, às vezes tu tá andando ali de carro, hoje 45 quilômetros por hora nos carros de hoje, quanto menos tu vê, sim, descuido, tu tá 45, e aí já é acima de 50%, né? Ah, aí já acaba perdendo a carteira de motorista. Tem que haver uma divulgação maior, né? E uma conscientização das pessoas. Eu acredito que seja um teste apenas no primeiro momento, né? Para fazer com que as pessoas vá tomando esse conhecimento. Mas, como eu digo, não tenho nada a dizer ainda a respeito disso, porque eu peguei essa demanda, está lá no nosso gabinete, lá, já pedi para os guris, lá, para os assessores, marcar uma reunião com o secretário na próxima. Agora, na virada da semana, que nós temos agora esse feriadão de carnaval, tudo volta na quarta-feira, e a gente já vai conversar com o secretário para buscar essas informações aí. Vereador, as audiências, as sessões da Câmara retornam Na quinta-feira, na próxima quinta-feira, às 9 horas da manhã, a primeira sessão nossa ordinária, né? Tá bem. Bom, gente, agora a gente tem umas pautas, como se diz, bastante cabeludas. Essa semana nós fomos acordados com mais um ato ditatorial de um ministro do STF, chamado Alexandre de Moraes. Teve a questão também que foi a Polícia Federal, a mando dele, que esteve mais uma vez na residência do presidente Bolsonaro, na residência do general Heleno, de todos os militares praticamente que fizeram parte do governo, do presidente do PL, buscando corroborar o fantasioso golpe que eles insistem em dizer que estava sendo planejado. É importante, me chamou a atenção, vereador, o nome da operação, que a PF denominou de tempos virates, ou seja, a hora da verdade. O que quis dizer com isso? Quis fazer uma analogia debochada ao que o presidente Bolsonaro costuma falar do João 8,32. Conheceis a verdade e a verdade os libertará. Para mim, sinceramente, o que tanto o senhor Alexandre de Moraes se preocupou à época quando proibiu, e diga-se de passagem, proibiu que o presidente Bolsonaro nomeasse um diretor-geral da Polícia Federal porque era seu conhecido ou seu amigo, que a lei do nepotismo não diz que conhecido ou amigo não possa fazer parte, mas sim parente, né? Até terceiro grau de linha, inclusive colateral, que não é o caso do delegado Ramage, porque ele disse que pudesse ter uma interferência na Polícia Federal. Como hoje o policial federal, o diretor-geral da Polícia Federal, além de amigo, um confidente, segurança do então presidente Lula, eu devo acreditar que a Polícia Federal não deve ter toda essa credibilidade que nós acreditávamos que tinha.
me baseando nas informações do Alexandre de Moraes, que foi o argumento que ele deu para que não fosse nomeado o Ramagem. E aí a Polícia Federal ainda fazer um deboche sobre uma passagem bíblica para querer dizer que ia ser levantada a verdade. Então a gente percebe que a Polícia Federal, o modus operandi, inclusive, volto a falar o deputado Sanderson, que está há 25 anos à frente da Polícia Federal, que ele disse que desconhece em 25 anos de carreira a condução que a Polícia Federal tem feito. De, inclusive, por exemplo, fazer um mandato de busca e apreensão na casa do presidente Bolsonaro, de bens do presidente Bolsonaro, sendo que o mandato era do seu filho, Carlos Bolsonaro. E outra questão que chamou a atenção, né, vereador, foi o fato de que na primeira vez, no domingo, houve uma live do presidente Bolsonaro somente no canal que ele estava transmitindo, foram mais de 500 mil pessoas ao vivo, fora nas outras redes que estavam falando em torno de 1 milhão de pessoas. Coincidentemente, no outro dia houve a busca e apreensão na casa onde estava ele e os filhos dele. Agora, nesse segundo momento, ele tinha, por incrível que pareça, a Polícia Federal estava preocupada com isso. Ele ia depor numa cidade no interior do Rio de Janeiro, porque ele havia perturbado uma baleia ao andar de jet ski. Olha no que a Polícia Federal está preocupada. E aí ele foi lá, obviamente as pessoas viram que ia ter multidão, cancelaram o depoimento. Mas como as pessoas já tinham se organizado para receber o presidente, ele foi assim mesmo. E foi uma multidão de gente aguardando o presidente. O que aconteceu? No outro dia foi deflagrada, mais uma vez, uma nova operação da Polícia Federal, a mando do seu Alexandre de Moraes, aonde aí fez uma devassa. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, que eu tenho minhas restrições, mas foi preso por causa que tinha uma arma com registro vencido na sua casa, e a busca e apreensão era para ver se achavam a tal minuta de golpe, que eles já acharam, é a mesma, que já teve lá na primeira vez que eles usaram para prender o Anderson Torres, agora acharam a cópia da mesma, e continuam se baseando nessas informações para seguir agindo com esse modus operandi completamente fora da lei. Então, me parece que isso é algo revanchista. E imediatamente a Polícia Federal é utilizada para coibir que essa multidão que segue o presidente Bolsonaro continue a segui-lo, em especial por causa das eleições que aí vem. E aí vem o pior. Eles só não proibiram o maior ícone da direita hoje brasileira de falar com o seu presidente num ano de eleição, como também o senhor Humberto Costa, para quem não conhece, ministro da Educação nos governos do Petrolão com governos do Mensalão, citado em várias delações premiadas, entrou com pedido para retirarem o registro do PL. Ou seja, se a gente puder fazer com que o PL não participe das eleições, é o intento hoje do senhor ministro Alexandre de Moraes e mais o comandante, o diretor-geral da Polícia Federal. Nós temos outras coisas para falar mais adiante, mas é importante que antes da gente dar seguimento, vereador Jaime, a gente ouça a sua opinião sobre esses últimos acontecimentos. Na verdade, sendo redundante, o que eles querem não é mostrar a verdade, é ocultar a verdade. Que a verdade mesmo é que o presidente Bolsonaro, aonde ele vai, ele arrasta multidões. E ao contrário do presidente deles, que só tem que andar escondido, tem que andar com escolta, porque ele não tem público. Portanto, que essa live do presidente Bolsonaro ali, que alcançou mais de 500 mil pessoas, né?
simultaneamente, e a deles eles tiveram que tirar fora porque deu muito pouco. Né? Em torno de 5 mil pessoas. Então é isso que eles querem. Só que a verdade, amigo Alexandre, a verdade ela sempre prevalece, ela sempre vai prevalecer. Então não adianta o que eles tenham que fazer, porque eles não vão conseguir. Isso aí é simplesmente uma perseguição. É o que eles querem instalar no nosso país. A gente já vinha alertando, a gente já vinha falando que isso poderia acontecer, e é o que eles querem. Por exemplo, do PL mesmo, eles querem tirar o PL da disputa, porque eles sabem a força que tem em 2026. E eles entendem que fazendo isso, eles estão tirando fora uma possibilidade de alguém que pode voltar, né, a governar o nosso país, que para mim, no meu entendimento, no meu ponto de vista, foi o melhor presidente nos meus 47 anos que eu tenho, voto há 30 anos, né, foi o melhor presidente que trouxe grandes desenvolvimento, grandes avanços para o nosso país, né, na economia, deixou um PIB de 52 bilhões, hoje, no primeiro ano desse governo, que está aí o governo da desgraça, como eu digo, né? Ele tem um rombo aí de 230 bilhões, não é? Então, o que eles querem é ocultar essa verdade e que a gente de direita vem trazendo. Mas eu tenho certeza que enquanto nós tivermos voz, enquanto a gente tiver, né, aqui nessa terra, aqui a gente puder levar para a comunidade e essas informações, nós vamos continuar levando. Essas operações aí vão continuar por um tempo, mas o que nós esperamos é que o Congresso se levante, né? Tem que tomar uma posição, não basta nessas atrocidades que vem acontecendo aí, para que possamos ver o nosso país crescendo e se desenvolvendo, porque do jeito que está, o comunismo vai ser implantado, né? E vai ser só desgraça para a nossa comunidade e o que a gente não espera. Pois a gente é até importante, eu sempre tenho feito, a gente acaba interpretando que é 230 bilhões, né? Mas se a gente for analisar, o presidente Bolsonaro deixou 59 bilhões em caixa. 59. Então, eles torraram os 59 bilhões e mais 230. 230. Então, na verdade, são 289 bilhões. Porque a gente tem que considerar que ficou aquela gordura que foi queimada também, né? E no ano, lembrar isso, que é no primeiro ano do governo. Tem 3 anos pela frente ainda. Não teve pandemia, não teve toda a questão da guerra na Rússia com relação ao petróleo, com todo o risco que a gente teve com a questão do potássio, dos fertilizantes, ou seja, e diga-se de passagem, para a gente não fugir do tema, mas é importante que a gente fale aqui, governo genocida, está morrendo gente por causa de atraso da vacina da dengue. Esse governo genocida vai vacinar 1% da população. O Rio Grande do Sul não tem nem previsão de chegar a vacina. E a gente já tem vários casos de morte, porque confirmado parece que são 2 ou 3, mas existem outros casos que ainda não tiveram teste para saber se é de dengue ou não. Governo genocida, está surrupiando vacina. Poderia ter comprado vacina e não comprou. Vacina essa que está disponível. Diferente da vacina que falavam na época do governo Bolsonaro, que estava em produção. Era algo novo. Que eles queriam que o Brasil comprasse vacina antes dos países que estavam produzindo. O Brasil foi o primeiro país, fora os produtores de vacina, que trouxe vacina para o Brasil. E diga-se de passagem também, vacina essa que está há 20 anos sendo preparada para a população brasileira, para a população mundial. Ou seja, uma vacina testada e aprovada, que o governo poderia comprar sem precisar de autorização do Congresso, sem precisar de autorização da Anvisa, que o governo Bolsonaro precisou, porque ela está certinha. Ela cumpriu os prazos que tem que ter para a gente ter segurança de fazer. Então é importante abrir esse aspas para esse governo genocida, negacionista, que não acredita na ciência, que está matando pessoas por falta de vacina. Então, é importante que a gente deixe claro que pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Mas, voltando à nossa pauta, vereador, eu estava falando aqui que há uma outra questão que, para mim, para mim que sou do ramo do direito, é difícil de compreender.
Tanto no primeiro momento como nesse segundo momento, o próprio ministro Alexandre de Moraes disse que era parte do processo. Naquele primeiro momento, ele disse que queriam enforcá-lo em praça pública lá em Goiás. Ele falou aquilo, não houve comprovação nenhuma, não houve nada. Agora, essa segunda vez, diz que na minuta do golpe queriam caçá-lo e prender ele do STF, que também não foi comprovado nada, são palavras dele. Se nós fizermos um retrocesso a um tempo bem pequeno atrás, vamos nos lembrar que por muito menos o juiz Sérgio Moro foi declarado suspeito para julgar os casos do presidente Lula por causa de uma conversa dele com o Ministério Público. Nesse caso, ele é parte, inclusive, do processo. Ele já demonstrou toda a guerra dele contra o Bolsonaro. Ele já disse que no inquérito do fim do mundo, que era o inquérito das fake news, ele já disse também que ele é parte do processo pelas fake news que tu... Ou seja, hoje ele já está fazendo a função da PGR, porque a PGR já pediu o arquivamento do inquérito do fim do mundo. Quem conduz o processo, o inquérito, a investigação, ela deve ser feita pelo Ministério Público, pela PGR. Aí agora, ele pegou a vez o PGR, ele pegou o juiz e agora também está pegando a vez dos advogados, que eu tenho cobrado insistentemente da OAB, porque ele agora proibiu os advogados de falarem entre eles e conversarem com seus clientes. Mais o ditador inventou uma nova situação. Então, para quem é leigo e está nos ouvindo, eu queria fazer um comparativo. Se nós formos seguir, por exemplo, hoje, o ministro Alexandre de Moraes, ele é parte no processo, ele é o Ministério Público, ele é o advogado e ele é o julgador. Digamos que nós estivéssemos na situação do Adélio Bispo e o Bolsonaro fosse julgá-lo. O Bolsonaro tem uma facada e o Bolsonaro vai decidir a pena do Adélio Bispo. Quem está nos ouvindo pode entender, isso é um absurdo. Isso, sinceramente, é usar as leis do Brasil e principalmente as prerrogativas nossas de advogado como papel higiênico. Não existe mais Estado democrático de direito. Não existe mais democracia. Não existe mais devido processo legal. Hoje existe uma lei que sai da mente brilhante. É ele que decide. É ele que conduz todo o processo. E o que fica mais preocupante ainda é que tem, agora, quanto tem 10, são 11, né? Porque o Dino ainda não foi indicado, o outro comunista, mas tem 9 omissos frente a isso. Existem 9 ministros que foram indicados para defender nossa Constituição e que estão vendo atônicos rasgarem a nossa Constituição, jogar no lixo por uma única pessoa. Uma única pessoa. E hoje tem que ver o seguinte, antes dele passar novamente, vereador. O senhor sabia, o senhor que é um cristão temente a Deus, que teve um padre que sofreu busca e apreensão e foi ameaçado de cadeia porque orava nos movimentos? Já lhe digo o nome dele aqui, eu anotei aqui o José Eduardo. Exatamente, obrigado, Laura. Ele teve uma busca e apreensão na casa dele, ele não pode conversar mais com os fiéis, ele está praticamente em prisão domiciliar. Aliás, circunstância extremamente parecida com o que aconteceu recentemente na Nicarágua. Aquele país, o ditador Ortega, que durante as eleições foi proibido dizer que era amigo do Lula. Situação bem parecida com essa que ocorreu recentemente na Nicarágua. Então, enquanto a gente vê um padre no Brasil, ou seja, a liberdade de credo foi cerceada,
porque eles deram desculpa que o padre estava tendo interpretações jurídicas sobre o golpe. Só que o padre não é advogado, ele tem filosofia e teologia. Agora, se na filosofia e na teologia ele tem que saber as leis, que eu sei, ele sabe as leis de Deus, não a da justiça dos homens. Mas esse mesmo STF, que prende padre, liberou um narcotraficante preso na Bolívia, que é um país que todo mundo fala que é de cocaleiro. Mesmo lá na Bolívia, ele foi preso, um narcotraficante. Chegou no Brasil, o que aconteceu? Foi posto em liberdade por esses que prendem padre, que são todo machão para pegar o padre, mas que foram codorgas, foram periquitos, foram cachorros para manter a prisão do narcotraficante, que ele teve o direito da dúvida. Sabe? A gente não pode... Presunção de inocência para o narcotraficante. Cadeia para o padre porque foi rezar lá na frente dos quartéis. Então, infelizmente, a gente está vivendo esse momento, né, vereador? E a gente, enquanto tiver voz, que eu digo, Rede Globo e Companhia Limitada, vai chegar a vez de vocês. E aí vocês vão precisar da gente para defender vocês. Porque aqui nós estamos com tivemos que investir em infraestrutura, o senhor está vendo todos os gastos que nós tivemos para estar aqui, porque a imprensa livre do Alegrete nos tirou nosso programa do ar, porque queria decidir o que nós tínhamos que falar dentro do programa. Então, o senhor, como parlamentar, como defensor da liberdade, como conservador, o que o senhor pode nos dizer? Será que daqui a um tempo o senhor também não vai cercear do seu direito de falar na tribuna? Será que o seu direito constitucional de ter imunidade enquanto parlamentar já foi deturpado, já foi jogado no lixo, como a gente tem percebido? Na verdade, a gente está vivendo dias sombrios, né? Isso aí é outra coisa também que nós vimos debatendo, e hoje nós temos aí esse que foi pela uma pressão popular, que é o projeto das fake news, né? Aonde o Dino, que está sendo indicado para o STF aí, ele falou que a verdade absoluta, isso aí é coisa do passado, né? Isso aí acabou. Então é isso que a gente espera de um comunista pela frente, né? E quando prende um padre por estar orando, tá, mais uma vez estão rasgando a Constituição, né? Porque é pela liberdade religiosa, nosso país é um país laico, né? Temos que se fosse outro que estivesse lá, né? Então eles vão estão fazendo isso, mas isso a gente não pode se surpreender, Alexandre, por essa esquerda. Nós tivemos aqui casos aí no ano passado, lá dentro com nós, lá que teve ali decretos ali que muitas coisas a gente não podia falar na tribuna, porque era um ano eleitoral. E a gente sabia o porquê que não podia falar essas coisas. E a gente até tinha que se cuidar. Teve um momento que um dia até eu não falei todo o slogan do presidente, que era Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Eu apenas falei, e Brasil, no final do meu discurso, e Brasil acima de tudo. Eu fui, é, eu fui repreendido por causa disso. Então, são momentos que a gente acha, às vezes, que só acontece lá para cima, que só acontece a nível nacional, mas nós temos pertinho de nós. E a comunidade, a população, é interessante que ela fique sabendo disso e saiba o risco que nós estamos correndo dentro da nossa própria aldeia, dentro da nossa própria casa, né? Aqui, no caso, falando do nosso município ou dos municípios do nosso país, né? Que esse ano aí nós temos eleições, enfim, a gente tem que ter esse cuidado, né? Em todas as áreas. E eu, como cristão, que prego a palavra e gosto muito de falar da palavra de Deus lá na Câmara também, a gente está correndo esse risco. Corre esse risco de vir um decreto lá de cima também, para que daqui a pouco a gente não possa falar nem das coisas de Deus. E a gente precisa ter esse cuidado, né? O que é ser conservador, né? Para não deixar que esse pessoal venha chegar ao poder, venha se perpetuar no poder e tirar esse cerceamento nosso de poder falar aquilo que nós acreditamos, orar pelas pessoas, né? Porque
eu sei que nesses movimentos é importante uma oração. Às vezes as pessoas estão apreensivas, as pessoas estão preocupadas, as pessoas estão ansiosas, e quando vem alguém falar da palavra de Deus, não é. Eu sou formado em gestão pública, eu não tenho conhecimento jurídico como tu tem. Mas eu tenho um pequeno conhecimento das coisas de Deus que eu posso te ajudar. Daqui a pouco tem uma pessoa ali nervosa, uma pessoa não está no caminho correto, a gente, direcionado por Deus, vai dizer: ó, amigo, segue por esse caminho aqui que as coisas vão se acalmar, as coisas vão acontecer. Só que, infelizmente, nós estamos chegando a um momento que talvez isso para nós seja até considerado como um crime. Então, é outra questão assim, para a gente ter uma noção. No Brasil, pelo menos até que me conste, não é crime pensar. Por exemplo, tudo que eles estão dizendo aí a respeito do tal golpe foi a mesma coisa, gente. Se vocês forem analisar, foi a mesma coisa. Eles são tão pobres de espírito que as coisas com eles se repetem. Se repetem. Se nós for, o que aconteceu na época de Dilma Rousseff? Constitucionalmente, ela foi cassada. Ela sofreu um impedimento constitucional. O que eles dizem até hoje? É golpe. É golpe. Tudo para eles. Mas eles foram lá e consultaram o exército na época. Mas é aí que nós vamos chegar. E só que é importante dizer hoje, já que eles dizem qualquer coisa que eles falam para a gente, né? Eu não falo com golpista. Então tá bem. 18 ministros do senhor presidente Lula, dos 40, do Alibaba, 18 são golpistas. Alguns como deputado e outros como senadores que votaram no impedimento da Dilma. E o grande cacique, que foi o presidente da sessão de impeachment, se chama Ricardo Lewandowski, ministro do senhor Lula, que assumiu o lugar do Dino, outro golpista que está lá no governo. Só que eu digo que é retórica e eu comprovo. Por quê? Todo mundo sabe que a Dilma foi retirada do poder, inclusive pelo PT, porque eles precisavam segurar a Lava Jato. Isso eu não sou eu que estou dizendo. Foi no áudio vazado pelo senhor, inclusive, desgraçado, meu parente Machado, que lá de uma das empreiteiras que ele disse: ou o Lula assume, que já não pode, porque o Moro vazou o áudio e ele não pôde assumir como chefe da Casa Civil, ou a gente tira essa anta e bota o Temer, porque ela não vai ter condições de segurar a Lava Jato. Ela não tem culhão para isso. E aí o que aconteceu? O senhor Lewandowski, mais uma vez, rasgou a Constituição e disse: Dilma, tu cala essa tua boca, tu fica quieta, porque nós vamos ter que caçar, nós vamos botar o Temer no teu lugar, mas tu não vai perder teus direitos políticos, que é lei. Se tu sofre impeachment, tu perde por 8 anos os teus direitos políticos, e tu não vai perder toda a mamata de ex-presidente, tu vai seguir ganhando, coisa que o Collor não teve. O Collor perdeu e ficou inelegível. Então eles criaram essa maracutaia do golpe, golpe, criaram essa maracutaia do golpe e agora inventaram a mesma coisa. Então não existe, gente. O general Heleno pensou e escreveu num documento apócrifo sem assinatura, sendo que quem tinha que assinar decreto depois do dia 31 de dezembro é o Lula. Como é que iam dar golpe depois do dia 31 de dezembro? Se quem podia assinar o decreto era o Lula. Então eles criam umas coisas, eles fazem uns factoides que às vezes eu não entendo como é que uma pessoa em sã consciência consegue acreditar nessas palavras. Sabe quando é que houve golpe no Brasil? O golpe ocorreu quando soltaram o Lula. Esse foi o maior golpe no povo brasileiro. Porque 19 juízes condenaram ele. E em uma manobra, um único juiz foi lá, declarou o Sérgio Moro
suspeito, devolveu para o STF por uma suspeição muito menor do que essa do Alexandre de Moraes, porque o Sérgio Moro não era parte do processo. O Alexandre de Moraes é parte nesse processo, porque ele disse que querem matar, que queriam prender, que queriam fazer tudo que acontece com ele. Por muito menos, devolveram e aí depois ainda chancelaram de que houve a prescrição por causa dos 75 anos do seu Lula e declararam a incompetência do Foro de Curitiba, sendo que deveria ser no Foro de Brasília. E o que acontece para quem é advogado e sabe o que eu estou dizendo? Isso é uma incompetência relativa, ou seja, se ela não é arguída no início do processo, ela não pode contaminar a prova material, que é todo o arcabouço de prova que existia, com delações premiadas na Odebrecht, com planilhas mostrando, com depósitos mostrando toda a fase com dinheiro público, com mais de 6 bilhões de reais apreendidos, devolvidos voluntariamente, e que hoje o Brasil está correndo o risco de devolver. Estados Unidos e países da Europa estavam processando a Petrobras por causa de todo esse rolo que houve lá dentro, e que agora já tem um rombo de 500 milhões, já nesse ano, que já existe vários ministros envolvidos em casos de corrupção. Então, esse foi o maior golpe que o Brasil sofreu. Porque o Lula é um descondenado, é uma palavra que não existe. Por quê? Porque ele foi, inclusive, o STF ratificou o entendimento de que o foro competente seria Curitiba. Só que naquele momento essa manobra não podia ser feita porque não havia prescrição. Então eles deixaram até o último momento para o Fachin, para quem não conhece, aquele que deu entrevista dizendo que era comunista, que quando jovem cometeu alguns erros e que fez um discurso bem pesado e bem comunista no palanque eleitoral da Dilma quando foi candidato. Então, gente, e agora seu Dias Toffoli está mandando devolver todo esse dinheiro. E ainda antes, vai me passar novamente a palavra, vereador, foram, aí para a gente ver o perigo que nós estamos. O chefe, para a gente falar a língua bem popular, o chefe do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, casou com a filha do presidente da CNN. Foi uma festa para mais de 700 mil pessoas. 700 pessoas. Desculpa. É que é tanto mil e milhões que a gente já se atrapalha. Até o número, né? É importante. 13 ministros foram num jatinho da FAB com casamento, que custa 100 mil reais para ir de Brasília, no jatinho, né? Eles vão de jatinho, não é? Esse teco-teco não é para eles. Foram no jatinho da FAB de Brasília até São Paulo, onde foi o casamento. Lá no casamento, gente, tinha o TCU, que era o chefe do TCU, já tinha que ter mandado eles devolverem todo esse valor, porque o avião da FAB não se presta para isso, muito menos para festa de casamento. Então já começa por aí. Lá estavam os irmãos Wesley Batista, junto com os ministros do STF, junto com o PGR, nomeado agora pelo Lula, junto com o seu Barroso e com o seu Gilmar Mendes, que pediram uma sala reservada para que entrassem só as pessoas que eles queriam, junto com o seu Lewandowski, que, para quem não sabe, o Lewandowski se aposentou e ele e a esposa estavam de advogado do Wesley Batista, ou seja, ele condenou o Wesley Batista e depois foi para o outro lado defender ele e a esposa. E agora ele assumiu o Ministério da Justiça, para a gente ter uma noção do que nós estamos falando. E mais a turma da Odebrecht, todos esse pessoal, estava todo mundo junto. O delegado, juiz, promotor, PGR, corruptor, tudo dentro do mesmo local, comemorando todo mundo junto, com o avião da FAB
pague pelo senhor e pela senhora que está nos ouvindo aqui e que trabalha arduamente para pagar suas contas no final do mês. Então, gente, a gente está falando tudo isso para vocês porque a grande mídia não vai contar. Se a gente esperar pela Rede Globo e Companhia Limitada, que ganhou 60% dos valores investidos por esse governo para a imprensa, 60% para a gente ter noção, foi para a Globo, dos 20 bilhões de reais, 60% foi para a Globo, 40% dividido entre todo o restante. Tá? Para vocês entenderem o porquê que a gente tenta falar para vocês enquanto a gente ainda tiver liberdade, né, vereador? É verdade. É por esse motivo que eles querem cercear as redes sociais. Sabe a liberdade que a gente tem? Eu costumo dizer, hoje tu quer transmitir alguma informação para o teu público, é apenas tu dar um clique ali no teu celular, fazer uma live ao vivo, como nós estamos fazendo aqui, e transmitir as informações. E esse é o temor deles, esse é o medo deles. E eles criam, Alexandre, narrativas para querer desestabilizar, eles criam narrativas para mudar a verdade, como tu viu, como nós começamos falando ali, que é um do slogan, João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somente a verdade vai nos libertar dessas mentiras, dessas narrativas. Por que que eu digo isso? Porque isso é sério. Quando uma pessoa ela tem uma mente maldosa, Alexandre, ela cria coisas na sua cabeça, aquilo que ela imagina que ela deveria fazer, ela tenta passar que os outros vão fazer. E é exatamente isso que acontece com essa esquerda. Eles criam narrativas, eles criam coisas que é exatamente o que eles têm intenção de fazer, mas que eles tentam passar para o outro lado. Não, é o outro lado que quer fazer isso, e não somos nós. E é importante que a comunidade abra o olho, que eu tenho certeza que as pessoas já estão atentas com isso, as pessoas já estão vendo realmente, até mesmo pessoas que estavam do lado, que apoiaram, que votaram nesse governo corrupto, nesse governo de esquerda, do PT, que diziam, não, mas não é bem isso que eles estão falando. Hoje eles dizem, eu me arrependo. Realmente, o que falavam é o que está acontecendo. E eu tenho certeza que essa história vai mudar, né? Nós estamos vendo, já vimos na Argentina agora, o povo da Argentina acordou, colocou novamente um presidente de direita ali, né, que diminuiu ali diminuiu as secretarias rapidamente, os ministérios, né, rapidamente ali, e que lá nos Estados Unidos nós vamos ter eleição agora aí, e o Trump tá liderando mais uma vez, acreditamos que vai chegar de novo, ou seja, as pessoas estão acordando, o povo está acordando, e isso eu tenho certeza que vai acontecer. Então, né, é só questão de tempo, mas para isso o quê? Nós precisamos estar falando, né, Luciano? Nós precisamos estar conversando com a comunidade, conversando com as pessoas e dizendo tudo isso que vem acontecendo. Porque se nós esperarmos pela Globo, eu faz muito tempo que não ouço, que não assisto essa Globo. Até não sei se eu não estou errado, porque muitas informações, Alexandre, eu até não busco saber do que está acontecendo, porque tudo isso eu sei que iria acontecer. Mas a Globo só distorce as coisas para quê? Para mostrar para as pessoas que tudo fica por baixo dos panos. E nós temos que mostrar através das redes sociais, mostrar através desses projetos, desse programa, que esse governo que está aí é o governo da destruição, que nós temos que rapidamente agir para poder barrar essas atrocidades, barrar esses crimes. Falando da Petrobras, nós temos um déficit enorme aí nas estatais, né? Aquela só para te ver. As empresas, mas o que eles precisam? A esquerda precisa das estatais para acomodar o pessoal dele, para eles poderem tirar, para eles poderem roubar. Eles criam conselhos, né, com salários exatamente, altíssimos os salários que a gente. A Dilma, eu até nem sei agora se ela ainda está lá naquele. Tá no BRICS. No BRICS era 300 e poucos mil reais por mês que ela ganhava, acomodaram ela lá. Sabia? Uma informação importante para o colega saber. Ela foi a ex-presidente que mais gastou no ano de 2023, mesmo ganhando 300 mil reais de salário, ela que gastou dos cofres públicos com viagem de primeira classe e tudo mais,
ela foi a ex-presidente que mais gastou mais que o Collor, gastou que o Collor recuperou os direitos dele, né? Gastou mais que o Bolsonaro, gastou mais que o Temer, todos os ex-presidentes, Sarney, todos os ex-presidentes, ela foi o que mais gastou, mesmo ganhando 300 mil, mesmo tendo o auxílio ditadura, porque ela foi presa assaltando o cofre de empresário paulista, porque ela sequestrou um embaixador americano e foi aí ganhou uma pensão por isso, Sim. né? E mesmo assim não é suficiente, ela ainda tem que usar o dinheiro do povo brasileiro para viajar aí a primeira classe com o nosso dinheiro dos impostos. Então aqui a gente, o nosso presidente Alcioneiro do Barro Veracruz deu um abraço para a gente aqui. O Coronel Castro, lá no Rio de Janeiro, aqui também manifestou aqui que agora com 30 km por hora é melhor andar de a pé do que andar de carro. O senhor Oli de Freitas, meu sogro, aqui está falando, o ministro Alexandre de Moraes, que é coronel da reserva, dos coronéis com 89 anos, é o da moda antiga, né? Não é esses que estão por aí. O Alexandre de Moraes está à caça de todos os ex-auxiliares do presidente Bolsonaro, com a única intenção de eliminar qualquer possibilidade de concorrer à presidência da República nos próximos 10 anos. Isso significa sepultar essa também, o bolsonarismo. Creio, no entanto, que estamos todos atentos a essas manobras arbitrárias, com grande esperança dessa situação mudar radicalmente. Vamos aguardar os desdobramentos. Na verdade, hoje a maior intenção deles não é só o fato de tirar o Bolsonaro das eleições de 2026, mas também impedi-lo de participar das eleições, porque sabe que com a multidão que ele arrasta, ele vai dar outro voto na extrema esquerda. Sim. Ele elegeu uma gama de senadores, uma gama de deputados federais, tanto é que o PL é o maior partido hoje do Brasil, e eles sabem que o trabalho dele, junto com os partidos de esquerda, porque ele também esteve com partidos que estavam na base aliada deles, como o Republicanos, como o Progressistas, que estava na época, o PL, e mais alguns outros partidos agora que não me vem à cabeça. Mas ele ajudou todo mundo, até porque ele mesmo depois distribuiu as pessoas que estavam ao lado dele nos ministérios entre os partidos da base para que a gente tivesse força à direita no Brasil. Então esse, eu não tenho a menor dúvida que é o maior objetivo. E o que eles estão fazendo? É uma pescaria. Eles já pegaram o celular do Bolsonaro, não deu certo, pegaram o celular da Michelle, não deu certo, agora pegaram o celular do Mauro Cid e inventaram um monte de coisas que até agora, do meu ponto de vista, não tem nada de materialidade, e sim somente conversa fiada. Agora pegaram o celular do Valdemar da Costa Neto, pegaram o celular dos generais, dos militares, de todo mundo, para tentar achar alguma coisa para ter um motivo para prender. Sim. Não tem outra explicação. Já tentaram relógio, já tentaram. Olha, joias, tudo. Cartão de vacina. Por que ele inventaria um cartão de vacina se ele já tinha dito para todo mundo que ele não tinha se vacinado? Que ele tem um passaporte diplomático, que não precisa apresentar passaporte de vacina para entrar em qualquer país. Então, são tantas coisas que eles vão inventando para tentar tirá-lo de cena e sacramentar a bancarrota da direita. E se engane os partidos aí, assim que ele conseguir, eles vão ir atrás dos republicanos, eles vão ir atrás dos progressistas, porque, como eu digo, todo partido tem o seu lado ruim. Levante a mão um partido que não tem nenhuma laranja podre no saco. Então, o que eles vão fazer? Eles vão fazer parceria com os podres e vão perseguir aqueles que não cabresteiam. Vai ser assim. Não adianta. E agora tentar caçar o registro do PL para que o PL não possa concorrer. Gente, nós tivemos o maior escândalo de corrupção que o mundo já viu. Caçaram o registro do PT. Todos os presidentes e tesoureiros do PT foram presos. Caçaram o registro do PT. Algum outro partido pediu a cassação do registro do PT? Não, porque são democráticos. Porque a extrema esquerda não tem nada de democrático. Tanto é que eles defendem Venezuela, defendem Nicarágua,
defendem Cuba, defendem China, defende os países comunistas, os estados comunistas lá na África do Sul, os países comunistas, os africanos. Ou seja, eles defendem, agora mesmo tentaram, assinaram junto com todos os países ditadores para penalizar Israel. Foram chutados, nem bola deram para que mandaram para lá. Então é disso que nós estamos falando, gente. Infelizmente, a gente às vezes tenta se desespera aqui ao falar, porque a gente não sabe até quando. A gente não consegue. Sim, o Nicolas, mas todos, né? Os deputados do PL estão todos com processo para tentar caçarem o mandato deles. Está a Bia Kicis, está o Nicolas, está enfim, todos praticamente estão respondendo processo. Então, é importante também o que o vereador Jaime falou agora há pouco aqui. Já que a gente está falando de uma conversa de pé de orelha e, quem sabe, a gente tenta não fazer com que um ex-condenado, um ladrão, volte à cena do crime, como disse Geraldo Alckmin, conversaram sobre isso, tá? Aí agora vão prender por causa de uma conversa, não por causa de um documento assinado que foi determinado o estado de sítio, estado de defesa, ou seja lá uma GLO, ou seja lá o que for. Não existe nenhum documento determinando isso. Zero, nada. E pensar, por enquanto, não é crime. Não está tipificado no Código Penal. Mas se isso for crime, tem que imediatamente prender a Dilma. Porque o general Vilas Boas disse em alto e bom som que a Dilma, quando estava para ser caçada legitimamente pelo Congresso, ela pediu para o general Vilas Boas consultar as Forças Armadas se eles dar um golpe, se eles estariam com ela. Gente, isso é muito claro. Aí nós temos que aceitar, por exemplo, que qualquer coisa que tu fale hoje é crime. O Valdemar da Costa Neto, uma das coisas que está agora, ele teve audiência de custódia e o Alexandre de Moraes manteve a prisão dele. É importante que se diga, né? O que o Valdemar da Costa Neto, que eu digo que eu não tenho nenhum orgulho dele, volto a dizer, pelo passado dele, eu acho que ele tem uma postura até extremamente coerente, mas pelo passado dele eu não posso dizer que eu amo de paixão. Mas o que aconteceu? Ele, num canal de televisão da Globo, que ele foi dar uma entrevista, falaram para ele, tá, mas qual é o candidato do PL? É o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro está inelegível. Ele respondeu, mas o Lula não estava preso? Ele concorreu? Pronto. Aí ele está tentando contar as urnas, ele está fazendo não sei o quê, ele está fazendo... Me diz uma coisa, gente, onde é que está o crime eu dizer que eu não confio na urna? Eu não posso dizer, eu não confio. Eu não confio, não vejo eletrônico, não voto, eu não confio. Cadê o crime? Aonde que está no Código Penal? É proibido duvidar das urnas que o Gilmar Mendes, que o Barroso, numa conversa, numa plenária do STF, dizendo que tinha o voto de gabinete, que quem não ia na sessão, o pessoal podia votar com isso, falaram, não fui eu. Aí agora, se eu falo isso é crime, eles podem falar. O Barroso mesmo pode dizer, vencemos o bolsonarismo. Aí ele pode dizer, eu não posso dizer que nós vencemos a campada de ladrão que estava roubando o Brasil. Aí eles podem tudo, nós não podemos nada. Mas até quando? Agora vamos chegar e vamos dizer outra coisa aqui, ó, que é importante que a gente possa dizer. Para quem não sabe, porque agora o Luciano Hang, das lojas Avan, foi condenado a pagar 85 milhões segundo relatos em conversas de WhatsApp, ele teria intimidado seus empregadores para votar no Bolsonaro. Primeiro, vamos fazer uma distinção. O Luciano Hang, ele gera emprego, renda no Brasil. Capital privado, não é dinheiro público. Agora eu vou ler, porque estou capaz de dizer que eu estou inventando. E da onde 85 milhões? 85 milhões. Aí eu vou ler, que é o que está na notícia.
Áudio vazado revela pressão intensa sobre funcionários da prefeitura para participarem do evento de Lula no Rio de Janeiro, no Belford Roxo, no interior do Rio de Janeiro. Revela que o prefeito Vaguinho, o Vaguinho é aquele que é amigo dos milicianos lá que estão na foto, esposo da ex-ministra do Turismo, Daniela Carneiro, que também tirou a foto com os milicianos, e aí o Lula teve que tirar ela, porque estava tendo muita pressão. Exigiu que funcionários da prefeitura, mesmo em dia do ponto facultativo, comparecessem ao evento de Lula ocorrido nesta terça-feira, dia 2, na Baixada Fluminense. Agora eu pergunto, qual é a multa que esse miliciano vai pagar, hein? E a gente está falando de dinheiro público, nós não estamos falando de dinheiro capital privado. Não, e não colou, né? Porque foi uma miséria de gente. Foi uma meia dúzia de gente que foram lá e não obedeceram o prefeito. Ficou mais feio ainda. E agora também foram lá inaugurar uma pedra, passou a pedra que estavam prometendo que seria inaugurado um Instituto Federal no Morro do Alemão. Aí o senhor Lula, no microfone, foi lá e disse: eu cobrei minha assessoria de imprensa, que eles não trabalharam, tem muita pouca gente aqui. Na próxima vez, eles vieram com antecedência aqui e, pelo jeito, não fizeram bem feito. Na próxima vez, eu quero que esteja lotado de pessoas aqui. E aí, depois, desdenhou dos contínuos e trabalhadores gerais. Porque se vocês não estudarem, se ele tivesse estudado, é bom que se diga. Um cara que nunca trabalhou 3 meses, eu acho que propositadamente meteu o dedo no torno para se aposentar e nunca mais trabalhou na vida. Viveu nas custas de sindicalista e depois com o salário de ex-presidiário, que nem a Dilma. Então, vocês, porque o homem hoje que trabalha com serviços gerais, como contínuo, como que a gente chama, né, não consegue nem mulher, porque não consegue levar o feijão e o arroz para casa. Esse é o homem do pobre, que tem 4ª série, que não estuda, que teve 3 mulheres. Como é que ele conseguiu 3 mulheres se ele não tem estudo? Inclusive, essa última bem cara, como a outra também, era 40 mil cabeleireiros da falecida Dona Marisa. Então, gente, aí depois, no outro dia, uma moça negra subiu ao palco para receber um prêmio por ela ter sido destaque no aluno aprendiz. O prêmio dela foi botado no lixo, porque quando ela chegou, o Lula disse que ela, por ser negra, tem que ser batuqueira e tem que estar atrás de marido. Então, é desse ser que nós estamos falando. É desse ser que nós estamos... Agora, tu imagina se nós, vereador de direita, falamos uma barbárie dessa. Com perdão da palavra, já está tarde, e pelo menos até hoje nenhuma criança manifestou aqui no Facebook. Mas se o Lula pode, eu também posso falar. Ele disse que as nordestinas tinham grelo duro e que Pelotas era exportador de viado. Agora ele pode falar, agora eu não posso falar. Não fui eu que disse, foi o Lula, eu estou repetindo as palavras dele. Não é nós que estamos falando. Então é disso que nós estamos dizendo, gente. Aí tu olha, o Luciano Hang vai ter que pagar 38 milhões de multa e o prefeito, com certeza, vai seguir ganhando mesada de miliciano, vai seguir fazendo toda a sacanagem que ele tem que fazer e puxando o saco do Lula e não vai dar nada. Mas, gente, a gente continua aqui com 194 pessoas ao vivo. Entraram aqui a Débora Moreira Pereira e vários outros aqui que estão assistindo. O Luiz Duarte está aqui assistindo também, filho do vereador Jaime. Abraço, beijo para ele. E, enfim, gente, são 195 pessoas, infelizmente não vai citar todos os nomes, mas, vereador, vou lhe deixar agora o senhor fazer as considerações finais e dizer que esse microfone, enquanto não instalaram, ele é nosso. Não necessariamente pelo fato do senhor ser um vereador de direita, conservador, defensor das nossas pautas, presidente do Republicanos de Alegrete, mas por o senhor ser um cristão de direita. Esse microfone aqui não é do partido político. Tanto é que vocês estão vendo aqui, não tem nada. Aqui tem da minha valorosa OACB,
que eu tenho com muito orgulho, a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, que eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou diretor-geral no Rio Grande do Sul e defendo, sou um advogado conservador. Estamos com nossas redes sociais bloqueadas pelo senhor ministro Alexandre de Moraes, porque defendemos as pessoas que não tinham condições de pagar advogado no dia 8 de janeiro. Aí nós estamos ainda... O PGR já manifestou por 3 vezes que não há motivo para cancelar nossas redes, então nós não podemos nos comunicar e não atuar enquanto OACB, que a gente já entrou com inúmeros processos aí, dentre eles pela obrigatoriedade da vacina. Então, aqui é um programa à direita e conservador, mas nós somos democráticos. Qualquer militante da extrema esquerda que queira vir aqui fazer o contraponto, nós temos o maior prazer em debater. Nós não somos cerceadores da liberdade de ninguém. Nós defendemos a democracia. Eu iniciei o programa tecendo inúmeras críticas, não às pessoas da administração, mas à forma de fazer gestão. Certo? Se as pessoas que se sentiram prejudicadas quiserem utilizar esse microfone, ele está aqui à disposição. Agora, tem que estar disposto a ouvir o contraponto, porque aqui ninguém é censurado. A gente tem total liberdade de falar o que bem pretende e ouvir também o que bem pretende. Se alguém se sentir prejudicado, vai procurar justiça para discutir o que está sendo dito aqui. Então, vereador, já me falei demais, já. Não, tá bem. Não, eu quero apenas agradecer, Alexandre, por essa oportunidade. Agradeço a Deus por estar aqui nessa noite contigo, falando algumas coisas a respeito do nosso município como federal, aprendendo contigo, Alexandre, porque eu sou um que estou aprendendo todos os dias a melhorar um pouco e digo que hoje eu estou vereador, né? Hoje eu estou vereador, mas sou cristão, sou um defensor da boa política e eu acho que os telespectadores, aqueles que estão nos ouvindo, todos eles têm a mesma liberdade, né, de se expressar e de falar aquilo que nós estamos falando. Não é por eu ser vereador que eu estou aqui, eu tenho certeza disso, né, é porque eu sou um defensor da boa política, né, um cidadão de direita, e eu acho que isso nós temos que levar para as pessoas, fazer com que as pessoas entendam tudo o que está acontecendo e sendo formador de opinião, né? Porque se fala tanto na liberdade de expressão, na democracia, de democracia é isso, é dialogar, é fazer os contrapontos, né? Respeitar a opinião do outro, mas também apresentar aquilo que a gente acredita, aquilo que nós entendemos que é melhor para a comunidade, né? E somos a voz da comunidade, né? A gente que ocupa esses espaços, a gente também é a voz daquela comunidade, como tu recebeu aí, né? Demandas, recebeu mensagens e estamos à disposição. Te agradeço mais uma vez por esse momento, por esta oportunidade. Que Deus te abençoe, que possa te usar aí para levar para as pessoas a verdadeira verdade. Realmente o que é a verdade, né? Que quando as pessoas conhecem a verdade, conhecem aquilo que é correto, aquilo que é certo, elas são libertas, elas não deixam ser levadas pela mentira, por aqueles que querem burlar as leis e fazer as coisas tudo em prol deles mesmos, em interesse deles. Então, Deus abençoe a todos. Obrigado por esta oportunidade. Estamos sempre à disposição, Alexandre. E dizer, vamos fazer já o jabá do vereador Jaime, né? O senhor tem um programa na Rádio Gazeta. Nas quartas-feiras. Nas quartas-feiras. Às 10 às 11. Às 10 às 11, um programa cristão, né? Exato, evangélico. Evangélico que leva a palavra de Deus. E dizer também que a gente tem, foi transmitido também pela Rádio Conversas Diretas, a Rádio Web, pelo canal do Crônicas de Alegrete e pela canal da Web Conversas Diretas e também pelo Facebook e Instagram. E dizer, tanto para o vereador Jaime como para as pessoas que querem utilizar esse meio, esse espaço, esse estúdio para trazer palavras de fé, palavras... Porque quando a gente fala em Estado laico, a gente quer dizer que é de todos. Não é que não... Porque as pessoas, até isso a esquerda usa errado.
Ele quer dizer, por exemplo, a Câmara é laica. Sim, é laica porque tem que receber todas as religiões, não é que não tem que receber religião nenhuma. Sim. Então, eles usam a laicidade para proibir que a igreja participe dos espaços. Ele é laico, mas cada um vai se expressar de acordo com aquilo que acredita, de acordo com a sua... É laica. Não quer dizer assim, só católico, ou só evangélico, ou só espírita, ou sei lá, quem tem a sua fé, quer dizer que é para todos, não é para ninguém. Então é isso que a gente está dizendo. Então a gente tem uma rádio, a gente tem um instrumento hoje, conservador e cristão, que está à disposição dessa comunidade. É só a gente sentar, a gente conversar, a gente agendar os horários, que a gente consiga participar, porque é isso que a gente quer. Tem um canal que eu não seja o dono da verdade, que o vereador Jânio não seja o dono da verdade, mas que a gente possa levar a fé para as pessoas, que é muito importante nesse momento que a gente está vivendo, e também a nossa posição de direita para fazer o contraponto à extrema esquerda, que insiste em tentar denegrir a imagem da direita, querendo. Para te ver, chegaram agora, não deu vacina, não deu relógio, agora inventaram a questão do golpe. Ou seja, nós da direita não temos dinheiro na cueca, não temos mala de dinheiro, não recebemos mesada de estatais, não recebemos mesada de corrupto e não frequentamos cadeia com tanta facilidade como a extrema esquerda tem participado. Alexandre, só para colaborar na questão dos discursos, eu acho que hoje as redes sociais elas vieram para ela veio para alertar e trazer o conhecimento às pessoas. E só não vê quem não quer. Se nós abrimos ali os discursos do Lula, eu não sei se tu viu um discurso que ele falou que ele está preocupado com a classe média. Ele está preocupado com a classe média e o medo que ele tem é que essa classe não vote mais no PT, porque são pessoas que estão buscando conhecimento, que estão aprendendo mais, ou seja, ele dizendo que as pessoas precisam permanecerem apenas naquilo que eles dizem. E ele disse mais que nunca teve governo nesse país que investisse na educação. Não é pauta para hoje, pode ser outro dia, mas aí a gente vê por que a educação do nosso país do jeito que está. Porque eles não têm interesse que essa educação, que as pessoas venham buscar esse conhecimento maior, né? Então, para ver as narrativas deles, como é que é? Bom, ele mesmo usou, né, uma pesquisa que apontou que as pessoas que ganham um pouco mais de 2 salários mínimos e que têm um pouco mais de estudo não estão votando no PT. Exato, isso aí. Ou seja, ele torce pela ignorância e pelo fracasso na sua vida financeira, profissional, para que vote no PT. E aí vem mais um dia daqui, outro dia dali. E é exatamente a arma que os partidos comunistas costumam utilizar, né? Então, gente, eu preciso, infelizmente, acabar o nosso programa hoje, porque a gente também não quer passar muito do avançado da hora. Agradecer, nunca baixamos de mais de 190 pessoas aqui ao vivo com a gente. A gente tem percebido que infelizmente, cada atentado desses contra a democracia acontece, as pessoas estão assistindo, mas não se manifestam, até às vezes com receio de tirar um print e mandar lá para o Xandão. Essa é a estratégia Exatamente. é ameaça. É assustando as pessoas para que as pessoas acabem perdendo a coragem, né? Mas eles vão dar com os burros na água, porque com a direita isso não acontece. Então, queremos mais uma vez agradecer a Mecânica Lese, ao nosso guia, a Autopeça Cidade Alta, Parceria Armas, a Rupert, a SEAC Gestão, a Construtora Alegretense e o Posto do Arco do nosso amigo Rubens, que são os parceiros aqui que estão mantendo esse programa no ar. Então, pessoal que gosta do carnaval, participa do carnaval, usem esse momento festivo para se divertirem, para aproveitarem a festa, para respeitarem as moças, respeitarem as mulheres, respeitarem os homens. A gente, enquanto houver respeito, a alegria
e a gente consegue conviver de forma harmoniosa. Então, desejo um ótimo carnaval a todos aqueles que gostam da festa. Volto a dizer, nós somos defensores do carnaval na época do carnaval, que nós entendemos que esses são os momentos certos. Nós, enquanto conservadores, a gente acha que as coisas têm que estarem no lugar que estão. Então, um bom sábado, um abençoado domingo de carnaval, e nós nos vemos aqui até o próximo programa, sexta-feira, às 19 horas. A partir do último programa, desse último programa, daí nós vamos divulgar semana que vem, que a gente vai fazer mais no meio da semana, porque o pessoal de Brasília nos cobra que na sexta-feira é mais difícil participar. E nós já temos aqui engatilhado para o primeiro dia que mudar, a vereadora conservadora Fernanda Bart, uma pessoa que tem um conhecimento formidável, que já garantiu que na sexta-feira é difícil para ela, mas que no meio da semana, ela que já participou aqui conosco, vai estar aqui com a gente. E também já tivemos o primeiro contato com a agenda para trazer mais uma vez um grande jornalista, que eu digo esse é resistente, porque trabalhou tanto tempo na Rede Globo, Alexandre Garcia, vai estar mais uma vez conosco. E não conseguindo levar o nosso presidente para onde eles querem levar, eu nem vou falar cadeia, porque isso não é lugar de gente decente. Também agora, na volta das atividades na Câmara, que já começaram, mas não está fluindo, e sendo no meio da semana, nosso presidente já garantiu ao deputado Sanderson que pelo menos 15 minutos ele vai estar aqui ao vivo conosco para conversar com nossos ouvintes. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e acreditem no Brasil, porque não caem no engodo da esquerda. Eles não vencerão. Esse é o momento deles, mas quem vai com muita sede ao pote acaba virando ele e morre de sede.